A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje nós vamos estar dando início no livro de Salmos. Capítulo 1. A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada, junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Capítulo 2. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Porque se amontinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes farás na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte, sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes na terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Davi confia em Deus na sua adversidade. Capítulo 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para eles em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Seja a tua bênção. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos, o Salmo de número 5, 6, 4, 5 e 6. Capítulo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Muitos dizem:
quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicam o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo de número 5. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia com a sua língua, declara os culpados, ó Deus, caia por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloria os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circuncidá-los-á da tua benevolência, como de um escudo. Número 6. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Atende a minha alma, está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Amém, meus irmãos? Essa foi mais uma leitura da palavra de Deus, né? Fica aí na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima leitura, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo em Salmos a partir do capítulo 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com maldade aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste.
Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. Ó Senhor, julgará os povos. Julgai-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Capítulo 8. Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, e os peixes e do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Capítulo 9. Ação de graças por um grande livramento. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consuma-se as suas assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire o derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazes sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus testemunhos. Louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação.
As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Ó Senhor, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, seja julgado as suas nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saiba as nações que são constituídas por meros homens. Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Vou ler no livro de Salmos, no capítulo 10, 11 e 12. Capítulo 10. A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes no tempo da angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de engano e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se no cerrado das aldeias, nos lugares ocultos. Mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma cilada em esconderijo, como o leão no seu covil. Arma cilada para roubar o pobre, roubar-o, colhendo-o na sua rede. Encolhe-se e abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados, porque blasfema do Senhor o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu o vistes, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre tuas mãos. A ti, ó pobre, se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. Ó Senhor e Rei eterno, das suas terras serão desarraigados os gentios. Senhor, tu vistes os desejos dos mansos, confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência. Deus salva os retos e castiga os ímpios. Capítulo 11. No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para que eles atirem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Ó Senhor, está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras prova os filhos dos homens. Ó Senhor, prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços,
fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Capítulo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Ó Senhor, cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevalecemos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados me levantei agora, diz o Senhor, e porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Vou ler o capítulo 13, porque também é pequeno, então vou aproveitar a oportunidade para ler. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Capítulo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vendo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto tem feito muito bem. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo no livro de Salmos a partir do capítulo 14. Disseram a corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Disseram os necios no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Capítulo 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o repróbio é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele
que mesmo que jure com seu dano, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Capítulo 16. A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me acolheu. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Salmos, no capítulo 17, 18 e 19. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atenda os teus olhos a razão. Provaste meu coração, visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei? A minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazes maravilhosa a tua beneficência, tu que livras aquele que em ti confia, dos que se levanta contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais, que me andam cercando. Na sua gordura se encheram, e com a boca fala soberbamente. Anda-nos agora espiando aos nossos passos, e fixa os seus olhos em nós, para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se opõe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o e livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enche do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei
a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Capítulo 18. Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha, ó Senhor meu, rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, ó Deus da minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o seu nome, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de mortes me cercaram, e torrentes da impiedade me assobraram. Cordas dos infernos me cingiram, laços de mortes me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvões, e se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento, e fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e os espalhou, e multiplicou os raios, e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou. Tirou-me de muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborrecia, pois era mais poderoso do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei o caminho do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante aos seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás aos olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus. Alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e como o meu Deus, saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas alturas, e põe-me nas minhas alturas. Adestras as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargastes os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte
que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja, e fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Desde mim também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conhecia me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão os estranhos e submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. E Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras dos homens violentos. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Capítulo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual motivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente, mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel. O licor dos favos, também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Seja agradáveis a palavra da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 20, 21 e 22. Oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições.
Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Número 21. Davi louva a Deus pela vitória. O Rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do teu coração e não desatendestes a súplica dos teus lábios. Pois o proveis das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lá deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória, pela tua salvação de honra e de majestade o revestistes, pois o abençoastes para sempre. Tu o encheste de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aquele que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso. Quando se manifestares, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seus frutos destruirá da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmo de número 22. O Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiarão nossos pais, confiarão e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e mencionam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que eu livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me perseverastes, estando ainda ao seio de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que runge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pegou ao paladar. E me pusestes no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram minhas mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me, desde as portas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó,
Glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Salmo de número 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima leitura, em nome de Jesus.